Hoje nós vamos mergulhar num capítulo sombrio e muitas vezes esquecido da história, o pogrom de Iași. Um massacre terrível que revela a profundidade do Holocausto na Romênia e que foi executado não só por soldados, mas por praticamente uma sociedade inteira. Para a gente ter uma noção do tamanho da brutalidade, nada melhor do que começar com as palavras de quem sobreviveu. Esse relato já nos joga direto no centro do terror daquele dia, mostrando uma violência sádica, calculada, que era aplicada nas vítimas antes mesmo do massacre principal começar. Tudo isso culminou num único fim de semana. O evento central que a gente está analisando aconteceu em 29 de junho de 1941, um dia que ficou conhecido para sempre em Iași como aquele domingo. A ação começou com uma verdadeira varredura pela cidade. E o que é mais chocante aqui é a colaboração em massa. Não foi uma operação militar isolada, não. Eram policiais, soldados e, pasmem, civis comuns participando ativamente, invadindo casas, roubando e arrastando seus vizinhos judeus para a delegacia. E no pátio da Chestura, o horror chegou no seu ápice. E olha, não foi um motim, não foi o caos, foi uma execução em massa, organizada, deliberada. Milhares de pessoas amontoadas num pátio e fuziladas por metralhadoras. Uma coisa dessas não acontece do nada, espontaneamente. E aí que fica a grande pergunta, né? Como se chega a esse ponto? Como uma sociedade inteira se entrega a uma violência tão calculada? Para responder isso, a gente precisa voltar no tempo, bem antes de 1941, para entender as raízes profundas que permitiram que aquele domingo acontecesse. A violência em Iași não surgiu do vácuo. Ela foi, na verdade, o resultado de décadas, se não séculos, de um ódio e de uma discriminação que foram sendo costurados na própria estrutura da sociedade e da lei romena. Bom, vamos dar uma olhada nessa linha do tempo. Ela mostra direitinho como o antissemitismo foi legalizado passo a passo. Lá nos anos 1860, proíbem os judeus de ter terras rurais, impedindo o sustento no campo. Nos anos 1880, atacam as profissões, minando o status social. Nos anos 1890, negar educação era uma forma de sufocar o futuro da comunidade. E o tempo todo, a cultura popular os pintava como demônios, fazendo o ódio parecer normal. Então, o ponto crucial é esse. O efeito somado de todas essas leis foi criar uma população legalmente indefesa. Eram cidadãos só no papel. Na prática, foram transformados em estrangeiros dentro do próprio país, alvos fáceis, sem os direitos e as proteções mais básicas. Se o século XIX preparou o terreno, os anos 1930 foram um incêndio. O fascismo, tanto local quanto importado, encontrou um solo muito fértil no antissemitismo romeno e levou tudo isso a um novo e perigosíssimo extremo. Na Romênia, dois grandes movimentos fascistas ganharam força. De um lado, a Guarda de Ferro, um grupo super violento, quase um culto, com suas camisas verdes. Do outro, o Partido Nacional Cristão, mais político, mas igualmente radical, que chegou a adotar a suástica e tinha suas próprias milícias, os camisas azuis. Basicamente, era uma competição para ver quem era mais antissemita, e isso envenenou completamente o debate público. E aí veio o golpe legal definitivo, a Lei de Revisão da Cidadania de 1938. Imagina só, ter que provar, em apenas 20 dias, com documentos originais de décadas atrás, a sua própria nacionalidade. Para muita gente, era uma tarefa impossível de cumprir. E a intenção era exatamente essa. E esse número aqui mostra o resultado devastador. Mais de 1/4 de milhão de pessoas se tornaram apátridas da noite para o dia. Legalmente, elas não pertenciam a lugar nenhum, o que as deixava completamente vulneráveis a qualquer coisa que o Estado decidisse fazer em seguida. O passo final foi basicamente copiar a Alemanha nazista. Em 1940, a Romênia adotou suas próprias leis raciais, no estilo de Nuremberg. Agora, a identidade judaica não era mais uma questão de religião, mas de sangue. A segregação era total e tinha a bênção oficial do Estado. Com a população judaica já isolada e desumanizada por lei, só faltava uma faísca para acender o fogo. E essa sessão mostra como o contexto da Segunda Guerra Mundial forneceu o pretexto perfeito para o massacre. A situação se desenrolou muito rápido. A Romênia se tornou aliada da Alemanha. A Alemanha invadiu a União Soviética e Iași, por ser perto da fronteira, foi bombardeada por aviões soviéticos.
Esses bombardeios, embora reais, foram a oportunidade que as autoridades estavam esperando para lançar uma campanha de desinformação mortal. Essa foi a mentira usada como gatilho. A cidade foi inundada com cartazes que criaram uma narrativa falsa e perigosa, acusando os judeus de traição. A propaganda estabelecia uma equação simples e brutal. Judeu era igual a comunista. E assassinar um judeu era apresentado como um ato patriótico. O mais inacreditável é que a farsa foi muito mal feita. Um relatório oficial posterior admitiu que era impossível que um tiroteio tão intenso, supostamente vindo de judeus, tivesse resultado em apenas uma vítima com ferimentos leves. Isso prova que toda a justificativa para o pogrom foi uma operação de bandeira falsa, uma encenação para provocar o massacre. O horror não terminou no pátio da delegacia. Para os sobreviventes, um novo pesadelo estava apenas começando. E para a Romênia, começaria uma longa e difícil luta com a memória desse evento. Vamos ver o que aconteceu. Os sobreviventes da Chestura foram forçados a entrar em vagões de gado. Esses trens não iam para lugar nenhum específico. Eles simplesmente circulavam sobre o sol escaldante do verão. Sem ventilação, sem água, os vagões viraram verdadeiros fornos. E para aumentar o terror, os guardas atiravam aleatoriamente nos vagões. Os números de apenas um desses trens, o que foi para Podiloi, são assustadores. De quase 2.000 passageiros, bem mais da metade morreu numa viagem que durou só algumas horas. Isso demonstra a letalidade que esses transportes tinham. E depois da guerra, a verdade foi simplesmente varrida para debaixo do tapete por décadas. 50 anos depois, em 1991, um sobrevivente e ganhador do Nobel como Elie Wiesel ainda era chamado de mentiroso na própria cidade do massacre. Foi só em 2004, mais de 60 anos depois, que o Estado romeno finalmente admitiu oficialmente seu papel no Holocausto. E tudo isso nos deixa com esta pergunta final. O pogrom de Iași não é apenas uma história de assassinato em massa. É também uma história sobre a difícil, dolorosa e muitas vezes incompleta jornada de uma nação para encarar as verdades mais sombrias do seu próprio passado.